Gálatas capítulo 1, no verso 10, o apóstolo Paulo fala que se ele agradasse a homens, se ele falasse aquilo que os homens querem ouvir, ele não seria um servo de Deus. É mais ou menos isso que está escrito lá, mas como eu não estou lendo para falar direitinho como está escrito, eu estou citando a referência do que eu pretendo falar nessa manhã. E eu vou falar igual o apóstolo Paulo. Se eu temesse a homens, se eu ouvisse o que os homens estão fazendo, eu não falaria o que eu estou falando. E é por isso que eu vou repetir algumas coisas que o apóstolo Paulo disse. Ele fala: eu não aprendi com homem algum. E eu procuro aprender com o Senhor Jesus, que é o mestre, e com os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, João o Batista, sem deixar de fora os outros apóstolos, né? Que tudo que está escrito é para nosso exemplo. Mas eu quero falar sobre o que está acontecendo no Brasil. O Brasil vive em trevas. E eu posso dizer aquilo que Jesus diz lá em Mateus 9, verso 26 ou 27, se eu não me engano, fugiu da mente, que quando Jesus vê multidões, e a Bíblia diz que Jesus viu multidões como ovelhas que não têm pastor. Infelizmente, nós temos milhares de pastores no Brasil, milhares. E o Brasil vive um país sem lei, um país sem temor de Deus. E você pode me questionar, mas eu tenho respaldo bíblico para provar que o que eu estou falando é verdade. E aí você fala: não, a minha igreja eu apacento as pessoas. Eu sei disso, tem igrejas boas, tem pastores que de fato apacentam, mas a questão não é só você apacentar aquelas pessoas que estão dentro da tua igreja. Nós precisamos apacentar o mundo, nós precisamos clarear as pessoas que estão nas trevas, as pessoas que estão lá fora. Infelizmente nós estamos vivendo isso. As pessoas vivem como ovelhas que não têm pastor, e até mesmo pessoas que são membros de igreja, uma quantidade grande são pessoas oprimidas, são pessoas caídas. E eu falo isso porque eu sou humano, estou lidando com pessoas. Aí você pode falar: mas e você? Eu sou humano, eu tenho os mesmos defeitos que teve Jacó, Davi, Abraão, tem incredulidade, somos humanos, mas nós temos que ser luz, nós temos que ser sal, nós temos que ser diferente. Mas vamos voltar para as escrituras novamente. E aí Jesus teve compaixão das pessoas que viviam como ovelhas que não têm pastor. E se você olhar para o Antigo Testamento, se você lá na Oséias do capítulo 4, no verso 9, a Bíblia diz que quanto mais eles tinham, mais sacerdote, mais pecado as pessoas praticavam. Hoje, quanto mais lançam, mais pastores, mais bispo, mais missionário, quanto mais cresce a religião, mais o povo vive em trevas. Eu quero detectar para você qual é esse problema, por que está acontecendo isso. Se você analisar, quando Jesus foi crucificado lá em Mateus capítulo 27, verso 45, quando Jesus foi colocado na cruz para morrer por nós, para curar a nossa mente espiritual, para trazer nós de volta para a Nova Jerusalém, para o paraíso, a Bíblia diz que a terra escureceu por 3 horas quando Jesus foi crucificado. Aí se você dá uma passeada nas escrituras, se você chegar lá em Hebreus, no capítulo 6, do verso 6, a Bíblia diz que quando as pessoas começam a negligenciar o evangelho, as coisas de Deus, aí você vai entender que eles estão tentando crucificar o Cristo novamente. E é o que está acontecendo. As atitudes de alguns líderes, eles estão tentando sacrificar o Cristo novamente. Em Hebreus capítulo 6, você precisa estudar lá para você entender de o que eu estou falando. Então o mundo está em trevas. Essa escuridão é tão tremenda porque
Nós temos muitas pessoas com esse nome de protestante, pessoas com esse nome de crentes, que não têm luz, que não têm sal. E quando você vive dentro de um ambiente que não tem luz, as pessoas vivem na escuridão, elas fazem todo tipo de coisas erradas. Você já presenciou uma balada, seja o que for, e quando a luz vai embora, acontece loucura lá dentro. Então assim é o Brasil, assim é o mundo. A luz que está em nós, ela está fraquíssima. Então por isso que as pessoas estão vivendo de qualquer jeito, porque elas estão na escuridão. E quem tem que clarear esse mundo são os sacerdotes que faz parte do reino de Deus, que é eu, é você. E eu tenho responsabilidade, porque também falo de Cristo, mas eu não sou pastor, eu não sou um líder. Talvez eu sou um líder porque eu falo para muitas pessoas, mas eu não apacento ninguém, não sou pastor. Mas eu repito, o mundo está em trevas por causa dos líderes, que muitos estão em trevas, muitos estão tentando crucificar novamente o Cristo com as suas atitudes. Hebreus capítulo 6, verso 6, você vai entender de que eu estou falando. E quando Jesus foi crucificado, Mateus capítulo 27, verso 45, quando Jesus ficou na cruz ali, o mundo ficou em escuridão. E hoje o mundo está escuro por falta de luz. E eu digo para você, que você que lidera, você que é pastor ou é pastora, examina a sua vida, vê se você está fazendo o que pessoas vivem como aquelas na época de Jesus. Jesus teve misericórdia porque elas viviam como ovelhas que não têm pastor. Infelizmente o Brasil está perdido, mas ainda há uma solução. Se você não é liderado por ninguém, se o seu pastor não é luz para você, Jesus é a luz para você. O Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João, começa a ler as escrituras que você vai encontrar a luz verdadeira que ilumina todos os homens é Cristo. João capítulo 1, Evangelho de João no capítulo 1, você vai entender. A luz verdadeira que ilumina todos os homens veio ao mundo, e essa luz continua até hoje. Se você buscar o Senhor Jesus, o Cristo, você vai encontrar essa luz, e aí você vai ser apacentado por Ele mesmo.